Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo a exposição no livro do Apocalipse e nós já temos visto nas exposições anteriores, desde a introdução que nós fizemos, que o livro do Apocalipse ele deve ser entendido e interpretado não de uma forma linear. Nós não vemos o livro do Apocalipse começando a história no primeiro capítulo e terminando no capítulo 22. Ao contrário, no livro do Apocalipse, nós temos a história da consumação dos séculos contada 7 vezes. Esta história é contada e repetida 7 vezes no livro do Apocalipse. E nós já fizemos até aqui a exposição de 5 cenas que narram, então, a história da redenção, desde o ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, até a sua volta. E hoje nós vamos fazer a exposição da 6ª cena que nós encontramos no livro do Apocalipse, que narra mais uma vez e repete mais uma vez essa história que então nos mostra a obra de Cristo e a sua volta. Portanto, hoje a nossa exposição será do capítulo 17 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse. E como nós temos sempre feito, eu convido aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas e acompanhem enquanto nós vamos fazendo a leitura do texto. É um texto longo, então é uma leitura bem dinâmica, explicativa, e assim também vamos aplicando à medida que vamos lendo. Nós já temos visto, e é bom só recordar algumas questões importantes, o entendimento de que o livro do Apocalipse não se trata apenas das coisas futuras, né? Nós já vimos que aquilo que está registrado no livro do Apocalipse tem a ver com coisas que já se passaram. Nós vimos aqui, por exemplo, a revelação que narra a igreja do Antigo Testamento sendo perseguida por Satanás, Satanás tentando impedir o nascimento de Cristo. Nós temos relatos no livro do Apocalipse que apontam para a glorificação de Cristo, Cristo na destra do Pai, diante do trono do Senhor, a igreja sendo perseguida nesse período, então, desde a ressurreição e a glorificação de Cristo até a sua volta. Tudo isto tem a ver com as coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Contudo, o Apocalipse narra fatos futuros, apontam para o dia do juízo do Senhor, o dia do juízo, da volta de Cristo. Esses são os eventos futuros que estão narrados no livro do Apocalipse. Nós podemos ver e apenas relembrar que a série que nós estamos expondo tem como tema, a consumação dos séculos em 7 cenas. Como falamos, hoje nós estamos vendo a 6ª cena, a cena sendo repetida pela 6ª vez. Então, vamos ver coisas que já foram vistas, contudo, poderemos ver alguns detalhes a mais que não estão nas cenas anteriores. Só para nós recapitularmos, na primeira cena, que vai até o capítulo 3, nós vimos sobre as formas como Cristo cuida da sua igreja até a consumação. Na segunda cena, nós vimos, do capítulo 4 ao capítulo 8, versículo 1, as garantias de que a igreja de Cristo é vitoriosa hoje e eternamente. E no capítulo 8 até o capítulo 11, nós vimos a terceira cena sobre juízos de Deus contra o mundo perverso. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós vimos ali, então, a 4ª cena, que foi a batalha de Satanás contra Cristo e contra a igreja. Uma batalha que é seguida da vitória de Cristo e a derrota de Satanás. E nós vimos, então, a 5ª cena, do capítulo 15 ao capítulo 16, refletindo sobre os salvos, os ímpios e os juízos de Deus. E hoje, nesta 6ª cena,
nós veremos que os colaboradores de Satanás, ou seja, a Babilônia, o anticristo e o falso profeta e os seus seguidores, serão totalmente derrotados na volta de Cristo. É isto que nós vamos, resumidamente, ver nesta sexta cena. Então nós vamos vendo que, à medida que as cenas vão se passando, os detalhes vão aparecendo e, embora já tenhamos visto nas cenas anteriores que a volta de Cristo é marcada pela sua vitória, nesta sexta cena nós temos então a revelação de como será a vitória de Cristo sobre o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores. Tendo isso em mente, nós vamos refletir aqui sobre essas vitórias de Cristo, as vitórias de Cristo contra os aliados de Satanás. Então nós já vimos anteriormente que os aliados de Satanás neste mundo são o próprio mundo, o anticristo, né, a besta que emerge do mar, e os falsos profetas, ou o falso profeta, a besta que emerge da terra. Então isso nós vimos em exposições anteriores. Começando aqui então no capítulo 17, nós meditaremos um pouco sobre a vitória de Cristo contra a Babilônia. É importante nós entendermos que a queda da Babilônia, a Babilônia que é entendida no livro do Apocalipse como o sistema mundano contra Deus, né? A palavra Babilônia aqui, ela é derivada da Babilônia lá do tempo de Nabucodonosor, Babilônia que escravizou o povo de Israel, Babilônia que era ímpia, mundana, perversa, imoral. Contudo, aquele império caiu, mas o conceito de Babilônia é aplicado no livro de Apocalipse como sendo esse sistema mundano, todas as nações, todos os povos que estão contra Deus. Então, no livro do Apocalipse é chamado de Babilônia, o sistema mundano contra Deus. E esta queda da Babilônia já foi relatada na quarta e na quinta cenas, que nós já vimos anterior. Só que ela foi apenas citada. Agora, aqui nesta cena, ela é descrita com detalhes. Como será a queda da Babilônia, do sistema mundano contra Deus? Veja no capítulo 17, versículo 1, que diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, a Babilônia, que é aqui também chamada de meretriz, a prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Lá no capítulo 17, versículo 15, o próprio João fala o que seriam essas muitas águas, a meretriz assentada sobre muitas águas. Então lá em capítulo 17, versículo 15 diz: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, Babilônia, aqui, ela é descrita como uma mulher prostituta, uma mulher meretriz, que representa todos os prazeres pecaminosos que atraem as pessoas para longe de Cristo. E ela, de certa forma, então, envolve todas as nações, os povos, multidões, línguas. Como diz aí, ela está assentada sobre muitas águas. Esta é a figura. A Babilônia que exerce domínio, exerce esta atração sobre todo o mundo. A igreja, como nós vimos aqui em Apocalipse, ela é prefigurada, ou ela é vista como a mulher que tem o objetivo de levar os homens para a presença de Cristo. Então nós temos duas mulheres: Babilônia, a prostituta que afasta os homens de Deus, e a mulher que foi vista representando a igreja, que é aquela que atrai os homens para perto de Cristo. Aí no versículo 2 diz: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, aqui nesta parte nós vemos que os reis da terra estão contaminados com os pecados da grande meretriz. Que pecados? Idolatrias, imoralidades, avareza, blasfêmias e todo tipo de devassidão. O mundo, os poderosos, os reis estão contaminados
com a prostituição desta Babilônia, os quais influenciam todos os outros habitantes da terra. Estes são os que não estão ligados a Deus por meio de Cristo. E aí, versículo 3 diz: transportou-me o anjo em espírito, lembrando que esta é a forma como Deus deu toda a revelação a João, em espírito. E ele foi levado então a um deserto, e ele diz: e vi uma mulher. E esta mulher que ele vê no deserto é a grande Babilônia. E como que ela vê a grande Babilônia agora? Montada numa besta escarlate. Escarlate, que é a cor que representa o pecado, é o vermelho. E ela estava sentada sobre uma besta, o dragão vermelho, né? E esta besta repleta de nomes de blasfêmias. O que são as blasfêmias? Injúrias contra Deus. E esta besta com 7 cabeças. Nós já vimos que as cabeças da besta representam aqui as multiformas de atuação, como ela age no mundo em meio a esse tempo, né, em que aguardamos a volta de Cristo. E esta besta é descrita com 10 chifres, que representam o seu grande poder. Lá na frente nós vamos ter uma descrição mais detalhada sobre isto. Então, esta besta, que é descrita como a mulher assentada nela, ela é descrita também no capítulo 13, versículo 1, como a besta que emerge do mar, representando os governos que se originam dos povos e que estão a serviço dos interesses de Satanás. Essa imagem ilustra a forma como o sistema mundano está associado a Satanás para blasfemar contra Deus e lutar contra o seu reino. A mulher assentada sobre a besta representa a união da Babilônia com a besta em prol de um objetivo só: contrariar ou ir contra o reino de Deus. No versículo 4 diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então essa figura ilustra como que o sistema mundano é extremamente atrativo, como ele ostenta a riqueza. As vestes desta mulher, então, ostentam a riqueza do mundo, o sistema mundano, mas o seu cálice transborda de tudo o que afronta a Deus. Ao mesmo tempo que ela é atraente, o seu cálice transborda daquilo que são as imundícias da sua prostituição: idolatria, imoralidade, avareza e assim por diante. No versículo 5 diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então João vê nesta visão ali a descrição do que é aquela mulher. Ela é a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí que essa mulher é descrita como a mãe de todos os que se rebelam contra Deus, bem como de todas as formas de comportamentos que afrontam a santidade de Deus. E aí, no versículo 6, ele diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que nós podemos perceber, então, é que os servos de Deus não se curvam, não se deixam atrair, não se prostituem, então são mortos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. E quando vi, admirei-me com grande espanto, diz aí no versículo 6. João esperava ver a destruição desta mulher, e o que ele vê é uma mulher gloriosa que derrama o sangue dos santos. Por isso, então, ele se admira com grande espanto ao ter aquela visão. Mas aí, então, do versículo 7 em diante, nós temos uma explicação sobre esta visão que João teve. Vejam no versículo 17, no versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças
e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então agora o anjo vai explicar para João aquela visão. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quem é esta besta? Primeiro, nós temos aqui uma referência a uma imitação a Cristo. Cristo é descrito na palavra de Deus, aqui em João, como aquele que era, que é e que há de vir. A besta é descrita como aquele que era, que não é e que está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Este é o seu fim. Então, ele não até porque Satanás, a sua cabeça foi esmagada, e Satanás, como nós já vimos em exposições anteriores, ele foi expulso do céu e ele está preso neste momento. Certamente ele será solto em pouco tempo antes da volta de Cristo. Contudo, neste momento, ele não mas ele caminha para a sua destruição. Essa é a descrição que o anjo faz daquela besta sobre a qual Babilônia está assentada. Versículo 8: E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Ou seja, os incrédulos, os não eleitos, são os que adoram a besta, se admiram do seu poder, se admiram das suas obras, se admiram daquilo que ela oferece. Eles se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. E aí, versículo 9, aqui está o sentido. Quem que tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então agora ele está explicando aquela besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Veja como a figura vai mudando. A mulher foi vista assentada sobre muitas águas, que representam os povos. Agora ela é vista como que assentada sobre 7 montes, que são representadas pelas 7 cabeças daquela besta. Esses 7 montes representam os impérios do mundo que tentam derrubar o reino de Deus. Tais impérios são dominados pela mulher, a grande Babilônia. Então, por isso, ela é vista como que assentada por cima, porque ela domina os grandes impérios que são contra Deus. Estes impérios são também 7 reis, dos quais, diz o texto aí no versículo 10, 5 caíram. 5 reis caíram destes 7, sobre os quais Babilônia domina. E a interpretação mais coerente dessa questão dos reis que já caíram, dos 5 que já caíram, então, que isso faz uma referência a alguns impérios anteriores, como o império da Babilônia antiga, aquele império lá da Torre de Babel. Certamente a besta que domina sobre o mundo e que tem a influência da Babilônia, vem exercendo sua influência desde a antiguidade. Então, aquele rei já caiu. Depois vem um outro império, o império da Assíria, que caiu. O império da Babilônia, da época de Nabucodonosor. Depois o outro império, o império Medo-Persa, que veio depois do império da Babilônia. Depois o império Greco-Macedônia, conquistado ali pelo Alexandre o Grande. E aí diz o texto que dos quais 5 caíram, um existe. Qual que é o que existe? Certamente uma referência ao Império Romano na época de João. O Império Romano que na época de João, quando escreveu o Apocalipse, trazia grande sofrimento para a igreja. E aí ele diz então, uma destas 7 cabeças, que são 7 reis, um existe, o Império Romano. E ele continua no versículo 10, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Então, este que ainda não chegou para João,
seria o conjunto de todos os impérios, desde Roma até o surgimento do anticristo. Então, este que para João ainda não havia chegado, é o tempo que nós vivemos, os governos desta época. E aí, interessante porque no versículo 11 diz que, e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 destes governos, e caminha para a destruição. Então, a ideia é que o espírito do anticristo já atua no decorrer da história, através dos 7 impérios já citados. Estes que alguns já caíram e agora outros estão governando, e o próprio anticristo é o oitavo desses reis, o qual surgirá depois que o evangelho tiver sido pregado a todos os eleitos. E quando ele surgir, haverá a intensificação do mal. Será um tempo muito curto, porém um tempo de grande tribulação para a igreja. A igreja estará presente ainda no mundo, mas será um tempo de grande tribulação, e então Cristo virá. Só para nós lembrarmos um pouco da proporção do tempo, João fala que esse período que vai desde a ressurreição de Cristo até a volta de Cristo, ele define de algumas formas, às vezes falando 1260 dias ou 42 meses, mas em uma das passagens ele diz que seria um tempo de 3 anos e meio. E ele diz que o tempo que a igreja passará por essa grande tribulação é um tempo de 3 dias e meio. Então, em proporção aos 3 anos e meio, 3 dias e meio será um tempo curtíssimo, mas é o tempo em que a impiedade estará certamente muito acentuada, porque Satanás estará solto, o anticristo estará personalizado, ou ele estará personificado, ele estará em forma de uma pessoa, e o falso profeta também estará atuando no mundo para trazer tribulação. Contudo, o evangelho já terá sido pregado a todos os eleitos, contudo é apenas um tempo em que, então, reserva para a volta de Cristo. Aí, depois diz que, no versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 1 hora que é um período curto de tempo. É sempre bom sabermos que essas referências de tempo aqui, elas não são literais, mas apenas expressam um período de tempo. E 1 hora é um período curto de tempo. E diz que esses 10 chifres da besta representam 10 reis que, quando o anticristo tiver se manifestado, estes 10 reis serão aqueles que darão o suporte, eles estarão juntos, juntos no propósito de atacar o reino de Deus, de atacar a igreja e de lutar contra os interesses do reino de Deus. Um período curto de tempo. No versículo 13 diz assim: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então os reis trabalham junto com a besta, o anticristo, que surgirá, e o propósito deles é um propósito só: lutar contra o reino de Deus. E aí, no versículo 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, como nós já vimos anteriormente. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqui é interessante porque o fim da grande Babilônia terá como uma das razões a investida da própria besta em conjunto com os governos aliados, os quais se rebelarão contra o domínio da grande Babilônia. Aqui será
fogo cruzado, é o próprio sistema mundano sendo destruído pelas próprias forças mundanas. É o que diz a revelação do Apocalipse. E no versículo 17 diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, porque o próprio Deus incutiu que realizem o seu pensamento. É Deus agindo e colocando as forças que aparentemente são do mesmo lado, colocando-as uma contra a outra, e assim ela própria buscando e causando a sua própria destruição. Versículo 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a grande cidade é governada por Satanás, que usa os seus emissários para conduzi-la em oposição a Deus. Os habitantes desta cidade estão iludidos com a sua glória, com a sua riqueza, com os seus prazeres que são oferecidos, que desonram a Deus. Esta cidade é oposta à grande cidade Nova Jerusalém, habitada por Deus e pelos seus servos. Mas aí agora, depois dessa descrição, nós vemos que a visão de João aponta para o anúncio da queda da Babilônia. No capítulo 18 agora, lá no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A cidade se tornou desolada, a presença graciosa de Deus agora está ausente, Satanás e os seus demônios agem livremente, o mundo ficou abandonado. É assim que João vê o futuro, quando ele diz: caiu a grande Babilônia, perdeu a sua glória. No versículo 3 diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que nós vemos aqui é que a queda da Babilônia acontecerá porque pessoas em geral, governantes e mercadores, estão totalmente comprometidos com as suas impurezas. O mundo que é descrito como a Babilônia está totalmente envolvido com todo tipo de pensamento e de ações que são contrários a Deus, e esta é a razão porque a palavra do Senhor anuncia a sua queda. No versículo 4 do capítulo 18 diz: ouvi outra voz do céu dizendo, aqui agora uma advertência aos servos de Deus, diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos de onde? Retirai-vos da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E aqui, quando a advertência diz: retirai-vos dela, povo meu, significa: mantenham distância de suas práticas pecaminosas. Como povo de Deus, nós habitamos neste mundo, mas nós somos advertidos a não nos contaminarmos com as práticas pecaminosas desta grande Babilônia, para que não sejamos também atingidos pelos flagelos que virão sobre esta grande cidade, que é contra Deus. No versículo 5 diz: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A ideia de que os pecados do mundo, os pecados deste sistema, estão se acumulando, estão chegando a Deus, e isto enche as taças da cólera, da ira de Deus. E certamente Deus há de derramar a sua ira totalmente, embora Ele já esteja derramando de forma temporal. Nós temos visto aqui
sobre alguns juízos durante a história, é Deus julgando a grande Babilônia, mas a palavra do Senhor diz que Ele há de derramar a sua ira de forma total. E Deus não se lembra dos pecados daqueles que se arrependem, mas se lembra de todos os pecados daqueles que não se arrependem. No versículo 6, diz assim: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A ideia de que esta cidade é autoconfiante, ela é autossuficiente, ela se acha então indestrutível. E aí a voz que João ouve diz: dai a ela aquilo que seja o dobro do que ela fez, o dobro do que ela praticou, e que seja o dobro daquilo que ela buscou, que ela sofra o dobro daquilo que ela realizou, por causa da sua autoconfiança, da sua autossuficiência. A súplica aqui é para que a cidade oposta a Deus receba o dobro de todo o mal que ela praticou. Veja no versículo 8 que diz assim: por isso, em um só dia, tudo acontecerá em pouco tempo. Sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, se esta cidade é poderosa, se Babilônia é poderosa, se ela é rica, se ela tem recursos, Deus é muito mais poderoso. E por isso que diz o texto que sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. Aqui, na visão de João, ele está vendo o final da Babilônia. Ele está, na sua visão, presenciando como será a queda da Babilônia. E aí, então, no versículo 9 em diante, nós vemos os lamentos daqueles que confiam na Babilônia, os lamentos daqueles que vivem pela Babilônia, os lamentos daqueles que têm a esperança na Babilônia. E aqui nós temos os lamentos dos reis, dos mercadores, os lamentos dos marinheiros. E aí, podemos ver aí do versículo 9 em diante, vejam só: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora, de uma forma muito rápida, chegou o teu juízo. Aqui os reis lamentam porque a sua fonte de prazeres pecaminosos está sendo destruída. Os reis que até então se alimentavam da riqueza da grande cidade, agora estão à mercê de um cenário de pobreza. O mundo em colapso econômico atingirá até os poderosos. Depois, na sequência, nós temos o lamento dos mercadores, versículo 11: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até almas humanas. Aqui uma referência aos escravos, que eram tidos como almas humanas, algo menos do que uma pessoa, mas a ideia então é que todo
o movimento que os mercadores fazem e que ganham a sua vida e se enriquecem através desta cidade, agora eles não terão mais o lugar onde vender, onde comercializar todos estes produtos. E aí então, versículo 14 diz: o fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Igualmente os reis, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora, mais uma vez, de forma muito rápida, ficou devastada tamanha riqueza. O que nós temos aqui então é que o sistema econômico da grande cidade em colapso trará falência aos que compram e vendem. Os que impediam os servos de Cristo de comprar e vender, como nós vimos em textos anteriores, que aqueles que não tinham a marca da besta não poderiam comprar nem vender, porque estes os impediam mais para quem vender ou de quem comprar, porque a cidade entra em colapso, o sistema mundano entra em colapso, e agora os mercadores lamentam. E no versículo 18, no capítulo 18, na parte B do versículo 17, narra o lamento dos marinheiros, e diz assim: e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora, repetição aqui desta expressão, em uma só hora foi devastada. Assim como os reis, também assim como os mercadores, os marinheiros se desesperam ao ver que a fonte da sua riqueza idólatra está destruída. Os cidadãos da grande cidade terrena têm sua esperança em sua riqueza, estão desesperados por ver a sua esperança ser destruída. Mas por outro lado, nós temos no versículo 20 que existe alegria dos salvos pela justiça de Deus que está sendo feita pela queda da Babilônia. Diz no versículo 20: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Enquanto os cidadãos da terra se lamentam, os cidadãos do céu se alegram, porque Deus fará justiça, destruindo a poderosa cidade que se opõe ao reino de Deus. João vê a visão lá na frente, e ele a descreve como já tendo acontecido, quando ele diz então que ali os santos, os apóstolos e os profetas de Deus contra ela exultaram ao ver que a grande Babilônia havia caído. Portanto, agora do versículo 18, do capítulo 18, versículo 21, nós vemos aí a ruína da grande Babilônia, e diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e aqui ele está explicando como que será a ruína da Babilônia, de uma forma figurada, e aquele anjo pega como que uma pedra de moinho, uma pedra que era movida por animais, usada para moer grãos, e a visão que João tem é aquele anjo agarrando aquela pedra e a lançando no mar, e aquela pedra afunda-se no mar e some. Essa é a ideia da Babilônia sendo destruída na volta de Cristo. Ela é como aquela pedra lançada ao mar que simplesmente some e afunda, porque jamais será vista, jamais será achada, como diz aí no versículo 21. E aí, as atividades do dia a dia da grande cidade cessarão. Por exemplo, a sua arte já não mais será vista,
diz aí no versículo 22, e a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Também, seu trabalho diário para a produção de alimento não será mais possível. No versículo 22 diz, e nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho. E também, o seu suprimento para luz não será mais possível. No versículo 23, também jamais em ti brilhará a luz da candeia. Não haverá mais festas, como diz aqui, nem voz de noivo e de sua noiva jamais em ti se ouvirá. E as razões da destruição da grande Babilônia são, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, ou seja, o dinheiro e o poder se tornaram o seu Deus. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, o pecado ligado à imoralidade, à idolatria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A grande Babilônia, desde o início, os servos de Deus são perseguidos nesta grande cidade, e muitos são mortos. Na história nós vemos a morte de Abel, a morte de Nabote, judeus no período do cativeiro babilônico, Estevão, os apóstolos, os mártires no decorrer da história, cristãos da atualidade, mortos por regimes autoritários. E assim nós temos visto que o sangue dos santos, dos profetas, se achou nesta cidade. E por isto, ela há de pagar caro e ela há de ser julgada por Deus. E aí, no capítulo 19, no versículo 1, nós vemos o júbilo no céu. Depois destas coisas, depois de ver a destruição da Babilônia, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça, a fumaça da destruição, que lembra Sodoma e Gomorra, que lembra a fumaça do inferno, sobe pelos séculos dos séculos, a sua destruição é eterna. E diz no versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E outra voz, saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, há júbilo pela vitória do Senhor sobre esta grande cidade, esta cidade que luta contra Deus, esta cidade que é contra Deus e que avança contra os interesses do reino de Deus. E do capítulo 19, versículo 7, nós temos aí a figura do casamento de Cristo com a sua igreja, e aqui a descrição de um banquete onde os vencedores são reunidos para se alegrarem juntamente com Cristo. Então vejam aí no versículo 7 que diz, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui, meus irmãos, de forma resumida, o que nós temos é que a vitória de Deus sobre a Babilônia, ela está representada numa festa onde os vencedores estão reunidos num banquete que representa as bodas do Cordeiro, as bodas de Cristo com a sua igreja, a união de Cristo com a sua igreja, e os convidados estão reunidos para exaltarem, para se alegrarem com esta vitória, a vitória que há de ser concretizada no último dia. Então aqui é interessante porque existe este banquete,
lá na frente nós vamos ver um segundo banquete, muito diferente deste. Contudo, é importante saber que os vencedores participarão deste primeiro banquete juntamente com o Cordeiro. E aqui, para nós pensarmos um pouco sobre o que nós vimos até aqui, a questão é que, por mais poderosa, rica e autossuficiente, independente, aparentemente indestrutível, a Babilônia, como sistema contrário a Deus, será destruída totalmente. Por maior que ela seja, por mais poderosa que seja, ela será destruída totalmente. E se você não ama a palavra de Deus, se você não ama a igreja de Deus, se você não ama as coisas de Deus, se você acha os prazeres mundanos mais atrativos, há fortes indícios de que você é um cidadão da grande Babilônia. E se não recusá-la, será destruído juntamente com ela. E as advertências aos cristãos: não vos conformeis com este século, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vivamos no mundo de forma crítica aos seus valores. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos deixar levar pelos valores do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Esta grande Babilônia será totalmente destruída, mas aqueles que estão em Cristo participarão do banquete dos vencedores, do banquete daqueles que estão com Cristo, vencendo com Cristo. Mas agora, nós podemos ver no capítulo 19, do versículo 11 em diante, a vitória de Cristo contra o anticristo e o falso profeta. E aqui nós vamos ver o segundo banquete. Então, do versículo 11 aí do capítulo 19 em diante, nós vemos na visão de João, que ele vê o desenrolar do ato final de Cristo para estabelecer a derrota definitiva dos seus inimigos. E ele diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco que é usado pelo vencedor em uma batalha. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele é Cristo, ao contrário de Satanás, que é mentiroso. E ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, essa expressão já vimos lá no começo de Apocalipse. Olhos de fogo, que significa a sua onisciência, bem como a sua ira contra os seus inimigos e contra todo o pecado. Na sua cabeça há muitos diademas. Satanás e a besta imitam a Cristo com seus diademas, mas Cristo traz muitos diademas que indicam a sua soberania. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. É interessante porque no decorrer do Apocalipse nós conhecemos vários nomes de Cristo, mas aqui o texto indica um nome que é um nome que ninguém conhece a não ser ele próprio. Mas no versículo 13 diz: ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui tem um nome que é revelado, e este nome é o Verbo de Deus. Ele é a palavra revelada de Deus. O sangue que mancha o sangue que mancha o manto do Cristo, do cavaleiro que vem num cavalo branco, é o sangue dos ímpios que foram pisados como as uvas no lagar. Nós vimos em uma cena anterior que trata daquela imagem das uvas sendo pisadas. Lá no começo do livro do Apocalipse diz que Cristo, o Cristo glorificado, ele tem os pés de ferro polido, de bronze polido, e o bronze é o símbolo do juízo. E aqui Cristo se manifesta com o seu manto respingado de sangue. No capítulo 14, 20, diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então a ideia aqui é desse Cristo vencedor, que já está punindo os seus inimigos, e pisou o lagar, ele pisou com os seus pés aqueles que se opuseram ao seu governo, ao seu reino, e ele pisou com os seus pés como que pisa-se as uvas no lagar. E diz o texto no versículo 14: e o seguiam os seus exércitos que há no céu. A ideia de que os exércitos de Cristo
agora os anjos e os santos estão com ele, neste momento em que os céus se abriram e ele se apresenta vitorioso, e todos eles montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, representando a santidade. E aí sai da sua boca uma espada afiada. Também essa visão foi vista lá no início, Cristo glorificado, que sai da sua boca uma palavra como uma espada afiada, para com ela ferir as nações, ou seja, com o cumprimento da sua palavra, Deus determina a condenação dos ímpios. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, diz o versículo 15, a ideia de despedaçar. Ele pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a imagem é de Cristo no último dia, aparecendo no céu como o vitorioso, aquele que derrotou a Babilônia, aquele que agora pisa os ímpios, aquele que destrói os seus inimigos. Versículo 16 diz que tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ideia do Cristo vencedor, aquele que vem agora tendo derrotado todos os seus inimigos. E em contraste, a besta que personifica o anticristo, ele tem nas suas cabeças nome de blasfêmias, não é? A besta tem nas suas cabeças nome de blasfêmias, enquanto Cristo carrega em si um nome que diz aquilo que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora sim, nós chegamos na última parte que fala do segundo banquete, no capítulo 19, versículo 17. Diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, aqui destacado pelo brilho do sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Aqui a ideia de aves de rapina, aves que se alimentam de cadáveres. E ele diz: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. É Deus quem está preparando esta ceia também. Agora, sem descrever a batalha, a visão apresenta o resultado final. Todos os ímpios estão mortos no campo de batalha, todos os seguidores do anticristo, todos que rejeitaram a Deus. E as aves são chamadas para limpar a superfície da terra, que está cheia destes mortos. Diz o versículo 18: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aqui então a batalha é descrita novamente, porém não se diz como foi essa batalha, exatamente porque, na verdade, Cristo já vem como vencedor, e os seus inimigos são imediatamente derrotados, porque não há uma batalha entre as duas forças, como se uma das forças pudesse ganhar ou perder, porque Cristo já vem como vencedor. Portanto, a descrição é de os inimigos de Deus mortos e as aves dos céus comendo as suas carnes. Esse é o segundo banquete. E, na verdade, ao contrário do primeiro banquete, em que os vencedores são convidados para participarem do banquete, neste segundo banquete, os inimigos de Deus, eles são o banquete para as aves, porque eles agora estão destruídos. Se você olhar no versículo 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. O que nós temos aqui é que a besta que emerge do mar, o anticristo, tem o poder político, atua na história e se manifesta em uma pessoa nos dias que antecedem a volta de Cristo, dias da grande tribulação, como nós já falamos. E a besta que emerge da terra, o falso profeta, tem o poder religioso ou filosófico e atua na história, enganando com sinais, com falsos ensinos,
forçando os homens a adorarem a besta e a Satanás, e se manifesta em uma pessoa nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo, dias antes da volta de Cristo. E o lago de fogo é o destino final e eterno de sofrimento. Jamais sairão de lá. Diz o texto que eles foram lançados para o lago de fogo. Tanto a besta que emerge do mar, como a besta que emerge da terra, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago que arde como fogo. Ou seja, aqui então João vê a destruição total destes inimigos sendo lançados para o lago de fogo. E diz o texto no versículo 21 que os restantes, ou seja, os seguidores, os exércitos, todos os ímpios, foram mortos com a espada que saía da sua boca. Vejam que Cristo se apresenta como sendo aquele cavaleiro num cavalo branco, que tem uma espada que sai da sua boca, que é a condenação da sua própria palavra. Então, pela condenação da sua palavra, todos os outros são mortos. E então, todas as aves se fartaram das suas carnes. Mais uma vez, a repetição da cena das aves que são convidadas para o banquete. E ali, então, elas se fartam da carne dos ímpios. Aqui é uma cena que descreve a destruição final de todos os inimigos de Deus. Quando nós vemos sistemas políticos, líderes poderosos, agindo contra os interesses do reino de Deus, nós ficamos tristes e com a sensação de que a igreja não pode superar estas forças. Quando nós vemos a influência de religiosos que usam a Bíblia para enganar, ou filósofos com as suas falsas percepções da vida, nós temos a impressão de que o verdadeiro evangelho está em desvantagem. Quando o anticristo e o falso profeta se manifestarem, eles terão por um breve período de tempo uma atuação mais intensa em relação a tudo que já acontece. Contudo, eles não têm nenhuma chance de superar a Cristo. Eles serão derrotados para todo sempre. A visão de João já os vê como tendo sido derrotados. Todos os que vivem em conformidade com o sistema do anticristo e pelo engano dos falsos profetas serão igualmente derrotados por Cristo. Portanto, nesta sexta cena, o que nós temos aqui é a descrição da total e plena destruição da grande Babilônia, ou seja, de todo esse sistema mundano contra Deus, a destruição do anticristo, a destruição do falso profeta e a destruição de todos os que com ele caminham contra Deus. E aí então nós vemos as vitórias de Cristo contra os seus inimigos. As vitórias de Cristo contra aqueles que são os emissários de Satanás neste mundo. E para nós o que devemos pensar? Todo aquele que tem servido a Deus, certamente vive na esperança de participar daquele banquete dos vencedores. Mas todos aqueles que têm vivido contra Deus, que têm rejeitado a Cristo, e que por rejeitarem a Deus e por rejeitarem a Cristo, certamente estão do mesmo lado dos falsos profetas, do anticristo e de Satanás, e que, por isto, ao invés de participarem do banquete dos vencedores, serão eles próprios o banquete dos perdedores, daqueles que foram condenados por toda a eternidade. Então que, diante disso, o seu coração, se caso tem vivido longe de Deus, é tempo da longanimidade do Senhor, tempo em que Deus tem dado oportunidade para que o pecador se arrependa e se volte para Deus e saia deste caminho de desobediência e volte
para adorar a Deus e servir a Cristo como Senhor e como Salvador. Os inimigos de Deus não terão nenhuma chance. Os inimigos de Deus não terão nenhuma oportunidade, nenhum jeitinho, nem o brasileiro, caso não esteja de fato servindo a Deus. Hoje eu vi uma postagem no Facebook que me deixou pensativo. Alguém colocou o seguinte: a foto de alguém meio que escondido na porta do céu e com uma frase dizendo: quando o anjo der uma distraída, eu entro no céu. E é uma triste ilusão de quem muitas vezes brinca com coisa séria, porque só há de entrar no céu aquele que de fato for amigo de Deus, aquele que de fato voltar-se para Deus humildemente, arrependido dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Caso contrário, este está do lado daqueles que serão derrotados por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus complete em nossos corações a sua palavra, e assim então nós nos preparamos para a exposição da sétima cena, que então trará uma visão mais abrangente de alguns detalhes que não entraram até agora na descrição destas cenas, mas que certamente hão de trazer ainda mais esperança para o coração de todos aqueles que estão em Cristo Jesus.